Oi, gente, boa tarde. Mais uma tarde de terça-feira. Hoje é dia 28 de abril, né? E a gente vai estar fazendo então uma aula de história. Vai ser o quarto capítulo, que tem por título Os Grandes Marcos da História, das páginas 34 até 44. Então vamos fazer aqui uma recapitulação. No primeiro capítulo a gente falou sobre os fatos históricos. O que são fatos históricos, né? Quais pessoas participavam, né? E para se tornar um fato histórico, o que tinha que ser, como que tinha que ser, né? A gente já viu tudo isso no primeiro capítulo. Agora, no segundo capítulo, a gente viu o tempo histórico. Que ano, que século, que mês, que dia, tudo isso aconteceu, né? E a gente viu um tempo de passado, presente e futuro, que é muito importante para a história, porque a história é feita desses três tempos. O tempo passado é o que a gente sabe hoje. E o que a gente vai saber no futuro é o que está acontecendo, é o nosso procedimento no tempo presente, que é o hoje, não é verdade? Então a gente falou sobre o tempo histórico, quando que foi que aconteceu. No terceiro capítulo, a gente falou sobre os sujeitos históricos. O que são os sujeitos? São as pessoas que participaram dessa história, desses fatos, né? E aí a gente falou sobre várias coisas nesse capítulo, sobre pessoas importantes, como lá na página 24, a gente falou sobre Dom Pedro, né? Falou sobre o Alexandre o Grande, estão lá todos imponentes nessa página. Depois a gente falou dos vários tipos de pessoas, aqui na página 25, crianças, pessoas com deficiência, mulheres, né? Idosos, pessoas interracial. A gente falou dessas pessoas que participaram da história, são pessoas comuns, mas que também participaram da história. E depois, hoje a gente vai ver o quarto capítulo, que está falando sobre os grandes marcos da história. Que marcos são esses? Então, grandes coisas que aconteceram, que marcaram a história. Então, olha, para começar, aqui no início do nosso capítulo, olha como que ele está bonito, né? Como sempre, muito colorido. Está aqui, olha, o homem das cavernas, né? Como era o homem lá quando tudo começou. E já tem logo de cara aqui um marco importantíssimo para a humanidade, que foi a descoberta do fogo, né? Aí tem um textinho, depois tem para iniciar, vocês vão ler, vão estar respondendo. Não dá para a tia ler tudo, algumas coisas eu vou ler, mas nem tudo, senão o nosso vídeo fica muito longo, não tem como, né? Mas vocês são chavinhos, espertos, vão fazer tudo legal. Depois, olha, a gente sabe que esses marcos, eles mudaram a vida das pessoas, né? Para muito melhor, sem comparação. Então vamos ler aqui, olha, na página 36, os eventos que mudaram a história, um subtítulo. Então vamos lá, página 36. Acompanhe comigo, pega a apostila de história e vamos lá acompanhando. Para o vídeo, vai lá, abre a apostila, acompanha, depois você lê tudo novamente, para depois estar fazendo as atividades. Depois de estudar os fatos, o tempo e os sujeitos históricos, vamos tratar agora dos grandes marcos históricos. Em geral, um marco histórico é um evento que proporciona uma mudança em determinado momento. Entretanto, quando pensamos nos grandes marcos, estamos tratando de enormes transformações na história da humanidade. Esses acontecimentos podem envolver uma descoberta ou uma invenção de alguma coisa, uma mudança de um tipo diferente de comportamento na sociedade, né? Então, olha, pode ser, descobriu-se, vocês vão ver no ano que vem, muita coisa sobre a área de saúde. Antigamente as pessoas morriam cedo porque machucavam o dedo do pé. O que acontecia? Não tinha anti-inflamatório, vacina antitetânica,
não tinha antibióticos. Então a pessoa dali, daquele machucadinho no pé, a pessoa vinha até morrer mesmo, porque não tinha remédios. Aí depois inventaram os antibióticos, bem mais tarde as vacinas, isso já é bem aqui pertinho da gente. Mas tem grandes marcos, né, da história, com grandes acontecimentos, né? Quem for curioso e queira abrir seus horizontes, estudar a história a fundo, Joaquim, né? Joaquim que ama a história, pode estar aí buscando. Quando a gente voltar, conta pra gente: tia, sabe lá no capítulo 4 de história, eu fui pesquisar e achei a invenção de tal coisa, a criação de tal coisa, né? E que marcou a história da humanidade, e a gente usa isso até hoje. Então, olha, em muitas ocasiões, continuando a leitura aí, olha, esses eventos acontecem por causa da ação de pessoas anônimas. Então as pessoas se juntam, descobrem as coisas e modificou a história da humanidade. Muitas das vezes essas coisas que acontecem são feitas por pessoas anônimas. O que são pessoas anônimas? São pessoas que não aparecem na história, que seu nome não consta lá na história. Mas quando a gente falou de fato histórico individual, que é feito por uma pessoa, a gente falou também de fato histórico coletivo, que é um acontecimento que se dera com várias pessoas. Por exemplo, o fato histórico, a greve dos caminhoneiros, bem pertinho da gente, que aconteceu aqui, né? Isso foi um fato histórico aqui no Brasil, né? Que foi um fato histórico coletivo, que foram feitos por várias pessoas. Agora, o fato histórico individual é quando é feito por uma pessoa só, e a gente tem aí, a gente já viu vários exemplos, né? Então, olha, normalmente, quando as coisas acontecem assim, acontece pela coletividade. O que é isso? Com bastante de pessoas, né? Então, vamos lá. Aí depois vocês vão continuar aqui, olha, vai falar sobre o uso do fogo. Que descoberta maravilhosa que foi lá no início do nosso capítulo, né? Quando os homens bateram lá a pedrinha que viu saindo a faísca, ou então pegou a madeirinha, né? E começou a rodar, começou a sair a fumacinha. Vocês já imaginaram a felicidade daquelas pessoas? Descobriram o fogo, olha que coisa maravilhosa. E através disso pôde cozinhar, né, seus alimentos, esquentar seu corpo. Certamente eles faziam essas fogueiras e ficavam lá: nossa, esquenta, que delícia, nossa, que coisa maravilhosa que deve ter sido quando descobriram o fogo, né? Mais tarde, aqui na página 37, olha, a invenção da agricultura. Antes, os homens, eles eram nômades, ficavam em uma região enquanto a natureza oferecia as coisas para ele, frutas, né, verduras, assim, legumes, tudo que a natureza oferecia que eles pudessem comer. Enquanto eles tinham alimentação em um certo lugar, eles estavam ali. Aí depois, quando ia acabando, o que eles faziam? Eles mudavam para outro lugar que oferecia tudo isso para eles. E o que acontecia? Então, isso chama-se pessoas nômades, que elas não fixam residência em um só lugar, mas que acabou o provimento para elas, não tem mais ali comida para elas saem, vai para outro lugar procurando, né, comida. Mas aqui, olha, fala que o homem, ele descobriu que ele podia plantar, né? Poderia criar também seus animais, né? Olha aqui, por volta de 12 mil anos atrás, uma grande transformação aconteceu em algumas comunidades, porque eles descobriram que podia plantar seu próprio alimento, que é a agricultura que a gente conhece hoje, né? E com ela também vieram os animais, eles começaram a domar os animais, ter domínio sobre os animais. E esses animais se tornaram, então, animais domésticos, né? São os bois, os porcos, as galinhas. E os homens começaram a ficar aí sedentários, né? O que é isso?
ficaram só em um lugar. Por quê? Eles tinham comida, tinham de onde sair, né? A sua comidinha, então não precisava ficar procurando mais nada, né? Mais tarde, bem mais tarde, olha, veio aí, olha, a criação da escrita. Vocês vão ler, começa na página 37, vai terminar lá na página 38. Vou ler para vocês aqui embaixo, olha, no rodapé, embaixo dessa gravura. Mas vocês vão fazer uma boa leitura, vão ler tudo para poder estar entendendo, tá? Olha lá, vamos falar um pouquinho da escrita. A escrita foi criada há milênios, sendo fundamental para o registro de informações. Em antigas civilizações, a leitura e a escrita eram atividades difíceis e restritas a um pequeno grupo de pessoas. Na imagem, um tipo de escrita usada aqui, olha, é um tipo de escrita usada na Mesopotâmia. A gente vai ver durante o nosso estudo de história, nas próximas apostilas, sobre leitura, como que os livros chegaram até a gente, como que foi a invenção do papel, quem criou, a gente vai estar estudando tudo isso. Agora é só uma introduçãozinha para botar um açúcarzinho aí no nosso, para nos aguçar, né? Aguçar a nossa curiosidade. Mas vocês vão estar lendo aí, aqui embaixo no Regionalize-se, vai falar sobre museus, o Museu de São Paulo, né? E vai falar sobre umas coisinhas bem gostosas para quem gosta de história. História é uma matéria muito gostosa, é a gente conhecer a nossa história, né? Depois, na página 39, tem umas atividades, vai ser de acordo com o textinho aqui, vão ler, prestando bastante atenção. Mais tarde, bem mais tarde, vocês vão estudar isso mais no 5º ano, mas a gente vai falar bastante coisa agora no 4º, nas próximas apostilas. Vai vir aí, olha, a força das máquinas, quer dizer, a criação das máquinas, a invenção da indústria, né? E depois, as novas tecnologias, o que está em moda hoje. Olha aqui, os celulares. Nossa, que celulares mais atrapalhados, né? Nada como o que a gente tem hoje, né? Mas tudo começa assim mesmo, né? Depois tem uma atividade na página 41, 42, tá pedindo para fazer aqui uma pesquisa na página 42, olha, sobre alguma coisa, a apostila sugeriu aqui algumas coisas, mas vocês podem fazer também aí com o papai, com a mamãe, a titia, a vovó, quem puder estar ajudando aí vocês, alguma coisa que aconteceu na cidade de Varginha ou alguma outra cidade que o papai e a mamãe conhecem aqui da nossa região, ou até no estado mesmo, e que vocês queiram falar que seja importante, que vocês queiram falar sobre isso, respondendo aí a essas perguntas, tá bem? Ok? Então, vai colher os dados e responder essas perguntas. Quando a gente voltar, vou deixar vocês falarem algumas coisas sobre isso. Estou fazendo assim um apanhadinho para a gente fazer umas aulas bem legais quando voltarmos, ok? Se Deus quiser, vai ser logo, não aguento mais esse negócio de ficar aqui fazendo aulinha, dando só diquinha. Nossa, difícil demais, né? Matemática está sendo um caso sério, porque a gente tem que explicar direitinho, né? A tia está preparando umas aulas de matemática aqui, porque matemática no 4º ano é mais difícil. Tem aqui, ó, um divirta-se na página 43. Quero que vocês façam, pega todo mundo aí de jeito e vamos fazer. E vamos relembrar que nós temos no final de cada capítulo para vocês estarem aí relembrando também, ok? Então, olha, por hoje é isso. Quando vocês agora vão sentar direitinho, começar a ler todo o capítulo. Cada página que vocês vão lendo, vai tendo atividade para fazer, já vai respondendo bonitinho de acordo com aquilo que vocês leram, tá bem? E em cada página, assim, olha, antes de vocês mandar para a tia Jama, escreva aqui, ó, Laura, Ana, o nomezinho de vocês aqui em qualquer lugar, principalmente aqui, olha, nessas páginas que tudo igual, as páginas de atividade são todas iguais, a tia Jama tá tendo um trabalhinho
considerável aqui para poder estar corrigindo. E já aconteceu de eu mandar até por 2 vezes a atividade de um para o outro. Aí eu tenho que ficar descobrindo de quem será que é, né? Então, por favor, coloque o nome para mim, não esqueça, tá bom? Estou aguardando. Com Deus, perguntinha no WhatsApp, tá? Joinha, beijos, meus queridos.